Você ter um patrimônio protegido em moeda forte como um dólar é importante. E eu falo que é tão simples que você não precisa nem estar aqui para fazer isso acontecer. Eu tenho muitos clientes que nunca nem conheceram a casa que comprou. O que geralmente dá mais retorno financeiro para o investidor? A casa de férias ou a casa de aluguel? O que eu falo é assim, se você quer ter o máximo de retorno na sua casa, Sejam bem-vindos ao podcast Liberdade Empresarial, o podcast que é feito para você, empresário, viver com lucro, liberdade e propósito. Eu sou Carolina Santos, sou sua mentora nessa jornada e hoje a gente está inaugurando aqui em Orlando, na Flórida, uma nova temporada, uma nova fase desse podcast. E aqui, como você pode ver, eu estou numa casa e já é um pouquinho do spoiler do que você vai encontrar nessa nova temporada do podcast Liberdade Empresarial. A minha convidada de hoje é mãe de 3 filhos, é brasileira, é corretora reconhecida como a top 2% na Central Flórida e tem colhido resultados extraordinários por ajudar outras pessoas, inclusive brasileiros, a realizar o sonho da casa na Flórida. Minha convidada é a Carol Fortes. muito bom. Prazer imenso. Prazer ter você aqui em Orlando. Coisa boa, Carol. Isso que aí. casa linda, né? Maravilhosa. E seja bem-vinda a essa temporada, uma temporada diferente, um novo formato, mais imersivo. E a gente quer mostrar para os empresários brasileiros, nesse episódio de hoje, como proteger, como dolarizar, como internacionalizar ou como viver na Flórida. Muito bem. Vamos ajudar eles? Vamos lá. A gente está aqui na região de Winter Garden, é uma região residencial. Diferente de áreas de férias, as pessoas que compram esse tipo de casa, elas compram para morar. Ou então elas podem até passar férias, mas elas não podem alugar de Airbnb, tá? Então a gente vai ver uma casa que tem 5 quartos, essa casa, muito perto das melhores escolas da região, perto de comércio, hospital, tudo que você precisa para viver, né, aqui em Orlando. Realmente é a moradia. Isso aí. Antes de começar essa passagem por essa casa e a gente entrar no assunto aqui de investimento, dolarização de patrimônio, tem uma pergunta, Carol, que eu gosto de fazer para todos os entrevistados quando a gente começa. O que é liberdade para você? Liberdade é você poder viver do jeito que você gostaria e que muitas vezes você não consegue, mas então você tendo a liberdade, você pode viver do jeito que você quer, como quiser, quando quiser. Você não é refém de um emprego, ou de um lugar, ou de um estilo de vida. Maravilhoso. Então, você encontrou isso aqui? Com certeza. Vamos falar mais sobre isso na sequência. Então vamos conhecer a casa primeiro, Carol? Vamos lá. Então aqui a gente tem a sala integrada com a cozinha, mas depois eu venho mostrar um pouco mais essa cozinha. Linda, linda, linda. Também integrada com a área externa da casa. Então a gente vê que a gente chama de open floor plan, né? Que é tudo aberto e integrado. São 5 quartos, sendo que um aqui embaixo, vamos lá ver, e 4 no segundo andar. A gente fala que o quarto de baixo é mais para um guest, um hóspede, né? Então você recebe um hóspede, vai estar aqui com um quarto. Essa área aqui é uma área que eles chamam de flex. Ela pode ser, geralmente ela é usada como um formal dining room, que eles chamam. Então uma área de jantar formal fora a área do café da manhã. Legal. Só que nesse caso eles fizeram como se fosse um escritório aberto. Outra opção também é fechar essas 2 paredes aqui e você faz um escritório fechado. Então tem algumas opções com a construtora que a gente pode montar. A gente não pode desenhar a casa do jeito que a gente quer, igual no Brasil. Já são modelos pré-prontos. São modelos pré-prontos e você pode escolher algumas opções. Então aqui pode subir uma parede, aqui pode ter um banheiro a mais, aqui pode colocar uma porta. Maravilha. O jeito que foi feito essa casa pode ser feito também de algumas outras formas diferentes. Você não tem, nesse caso, muita liberdade para construir do seu jeito, mas dentro de um portfólio da construtora. Que legal. Então esse é o primeiro quarto. Isso, é o quarto da sogra. Pode ser o quarto da sogra, né? O quarto da visita. Legal. Mas e fica amplo, né? Lindo. Bem amplo. Você vê que é uma cama king e olha o tanto de espaço que sobra. Maravilhoso. Então, é um bom quarto. Ele fica bem perto da entrada, o que dá liberdade para a pessoa entrar e sair da sua casa, né? Às vezes a pessoa está de férias, mas você tem toda a sua rotina, então ela não atrapalha e ela também não entra na intimidade da família, que fica toda no segundo andar. São detalhes que fazem muita diferença no dia a dia, né? Na rotina. Isso aí. Então, é uma suíte. Você vê que aqui tem um banheiro, tem um closet ali dentro. Muito amplo também, lindo. Além desse quarto, tem também um lavabo. Essa é a entrada da casa, a gente começou até pelo fundo da casa, que é o quintal, mas a entrada é aqui.
Por isso que eu falo, esse é o primeiro quarto. Aqui seria a garagem, mas hoje está sendo utilizada como escritório da construtora. Legal. Mas a gente tem a garagem, tem o lavabo. E lá no segundo andar são os quartos da família. E a lavanderia, vou mostrar também. Vamos conhecer? Isso aí. Vamos lá, gente. Aqui, então, tem o segundo andar. Você vê que os quartos geralmente são de carpete. Isso também é algo que o brasileiro não gosta e que ele pode mudar com a construtora. Legal. Tá? Essa área também aqui geralmente vem fechada, como se fosse uma meia parede. Isso tudo você vai construindo a sua casa de acordo com o seu gosto. Dá para customizar bastante coisa. Então. Sim. E então, desse lado, a gente tem o quarto principal, o quarto do casal. Você vê também que é bem amplo. A gente tem a vista, né? Aqui nesse caso de um lago, a vista do quintal. E geralmente tem lagos, né? Tem muito lago Tem aqui muito na Flórida, lago em na Orlando. Flórida. Muito lago. Lindo. E jacaré, né? Fiquei sabendo que tem jacaré, Não, eu tem falo, cobra. se tem água, não chegue perto. Pronto. Se tem água, tem jacaré e cobra. Não É cria isso. expectativa, gente. Mesmo que seja um laguinho pequeno, gente, não vá, não Isso precisa. assusta os brasileiros quando vem pra cá? ou Muito, é... muito assusta, mas a gente aprende a ser amigo deles. Pronto. Eu falo que a gente tem um pet, jacaré, tem umas cobras. No início eu ficava apavorada. Aí a gente se acostuma, entende que faz parte da natureza. não mexer A com gente eles. não mexe, eles não mexem com a Pronto. gente, tá tudo bem. Vamos lá. Mas você vê lindo como é quarto. amplo o quarto. Uma cama king também e sobra bastante espaço. Super espaçoso. Isso. Aqui tem o closet. Ele vem com armado e pronto. Pronto. O americano chega aqui, pendura tudo e segue a Resolvido. vida. Ele não se importa muito, mas o brasileiro Dá chega uma aqui gourmetizada aqui. e vem fazer a marcenaria do brasileiro, que a gente não aguenta ficar só com esses armados. Precisa de mais. Isso. E aqui, gente, tem um armário pro marido. Tá? Com Já certeza. avisando. O... Suíte enorme também, né? Isso. O banheiro da suíte geralmente vem com 2 pias, né? Então tem a pia para ele, pia para ela. Essa área aqui geralmente tem a banheira, mas também você pode customizar um chuveirão bem grande, em vez de vir Dá com pra ser chuveiro e duplo. banheira. Então tem algumas Legal. customizações bem legais que dá para fazer nesse tipo de casa. Carol, é normal o pessoal comprar sem vir visitar? É normal. Tem Acontece. muita gente que nem pisa aqui para ver a casa. Tem gente que compra à distância, compra do Brasil e nunca nem visitou. A gente coloca um inquilino. Ou tem gente que compra à distância e só vem conhecer a própria casa Tá tudo pronto. quando já está se mudando. Então, tem Legal. gente que precisa, que quer materializar, quer ver, mas tem gente que não tem tempo, a vida é corrida. E fala assim, eu vou comprar à distância, quando chegar aí eu Quem vou tem conhecer. dinheiro tá ocupado fazendo dinheiro, né? É isso aí. Então, são as escolhas que você faz. Legal. Aqui é um loft, a gente chama de loft. Seria uma sala de TV, uma sala de jogos, uma sala de convivência da família. Também bem espaçoso, dá para você Muito fazer legal. bastante coisa. Tem famílias que fazem um playroom para as crianças, tem criança pequena, faz uma sala de brinquedos. Muito E legal. aí, Mais mais 3 quartos Uau. aqui. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3 quartos, sendo uma suíte, 2 quartos que dividem um banheiro. O americano não tem muito esse costume de ter suíte em todos os quartos, de ter banheiro. Muitos dividem os banheiros, até porque a gente não tem muito ajuda aqui. Então, é mais banheiro para limpar. O interessante Tem que ser prático também, Exatamente. O interessante dessa casa aqui, desse modelo, é que é a lavanderia no segundo andar. O que a gente não costuma ver no Brasil, que a gente tem a área aberta para É que o pendurar. brasileiro tem mania de lavar tudo, jogar água, né? Lavar e pendurar as roupas. Pendurar no varal. Aqui não. Aqui é lavar, secar. Então você bota a roupa suja, lavou, voltou para os quartos. Tudo legal. super prático, tudo no mesmo andar. E já vem com os equipamentos também. Lavadora, Já vem, secadora é padrão. geralmente vem com os equipamentos, tá? Algumas construtoras não oferecem, então você compra a parte. E geralmente não tem o tanque. É raro ter tanque. O tanque Esse tem! é um upgrade. É feito para brasileiro esse. Brasileiro Onde é que eu vou adora. lavar os panos de chão? É a pergunta, né? Pois é, aqui não tem pano de chão. Legal. E uma das dificuldades dos brasileiros que chegam aqui é justamente essa. Onde vai lavar Com a as limpeza, coisas? tem que limpar, tem que jogar Cadê o água. ralo do banheiro? E Pra- você aprende que é tudo muito mais fácil, muito mais prático. Dá pra ser simples, a gente que complica muito. Né? Exatamente. A gente que complica muito. Maravilhoso. É isso. Eu falei também, Carol, que aqui a gente não usa pano de limpeza. A gente não tem essa necessidade aqui nos Estados Unidos de jogar água. Lavar É tudo um tudo. paninho. Mas também as casas são fechadas, climatizadas. Então você vê saída de ar em todos os Na cômodos. casa toda. E a gente controla pelo termostato. Então,
a casa fica fechada, tem ar-condicionado central, ela não entra muita poeira. A gente geralmente não entra de sapato em casa, a gente tem esse costume de deixar na porta. Então não tem essa necessidade de limpeza como a gente tem no Brasil, de abrir janela. Agora, curiosidade, Carol, apesar de ter o termostato, ter a climatização na casa toda, eu vi que várias casas, vários apartamentos têm ventilador de teto. Pra quê? O americano adora. O americano, eu acho que ele tem a necessidade de vento na cara. Não ele quer a brisa. Não só o friozinho da casa, ele gosta do vento. É coisa de americano. Muitos brasileiros que vieram para cá até adquiriram esse hábito e colocam um ventilador na casa. Que coisa engraçada. Mas eu percebo que é mais coisa de americano. Agora a gente está chegando na área mais usada da casa, né? Que seria a sala integrada com a cozinha. Linda. A gente tem esse conceito aberto de cozinha, né? Que a gente não vê tanto no Brasil. Acho que alguns brasileiros até estão aderindo hoje em dia. Mas aqui é super comum. A gente não vê uma cozinha fechada, né? Verdade. Entre quatro paredes. A cozinha está sempre integrada com a sala. Bacana. E tem essa área aqui que a gente... aqui, só antes de a gente ir para lá, Carol, sempre também já vem com os eletros, né? É verdade. Isso é um padrão. Toda casa aqui, ela vem com os eletrodomésticos que são embutidos, ou seja, micro-ondas, o forno, o fogão, lava-louça e cooktop e o... Coifa. Isso aí. E a geladeira também vem? Não, então. A geladeira, máquina de lavar roupa e secadora não necessariamente vem. Porque ela não é fixa, ela não é embutida. Você vê que isso aqui é embutido, isso aqui é embutido. Mas então a marcenaria da cozinha também já vem? A marcenaria vem da cozinha e dos banheiros. Que legal. Tá? O que é solto pode vir ou não. Geladeira, máquina de lavar roupa e secadora. Algumas construtoras incluem, outras não. E aí você compra a parte. Tudo que é solto. Tá? Mas a casa é entregue assim. Sem os móveis, a gente está numa casa decorada, né? Uma casa modelo. Mas ela vem... eu falo que para você morar, você precisa de um colchão no chão e pronto. Por quê? Um micro-ondas para você cozinhar, um colchão para dormir. Já tem a pia? A pia, um banquinho aqui para você comer. Resolve. Então, um colchão no chão, você já consegue morar na casa entregue pela construtora. É diferente do Brasil. Verdade. Que eu acho que vem no contrapiso, você ainda tem que instalar. Tem uns que levam até a pia embora, né? Então. Então é difícil. Aqui vem pronto. Então, você traz um colchãozinho, você já tá morando. E olhando assim a cultura, né, Carol? Como eles têm um cuidado com a praticidade, né? Como eles pensam na praticidade das coisas. Desde do quarto do hóspede até a lavanderia tá perto de onde vem a roupa suja, que são os quartos, né? Você entregar uma casa com alguns itens já que são práticos também, que, poxa, às vezes na casa antiga não cabe o mesmo elétrico que cabe na casa nova, e isso já é prático também, né? Aí. E aí quando você vende, você também vende desse jeito, você não carrega nada com você, só os seus móveis. É muito modelo de praticidade. Coisa de americano, né? Que bom. E tem também tem isso aqui, gente, eu amo isso. Que é o triturador. Triturador. Então, o orgânico vai direto pra pia. Direto e você tritura. Então não tem aquela coisa de ficar fedendo a pia, de ficar o lixo escorrendo, joga tudo aqui e tritura. Joga tudo. Todas as casas também vem essa praticidade do americano me encanta, gente. É isso. O americano, ele trabalha muito. Tanto a esposa quanto o marido, ambos saem de casa cedo, as crianças ficam o dia inteiro na escola e eles voltam à noite. Então, eles têm que ter uma casa funcional. Legal. Tem que ter uma casa que seja fácil de limpar, fácil de utilizar, então tudo tem que ser muito prático. Então, e raro também tem funcionário em casa, né? É raro. Não, então, exatamente. Então, ele vai ligar o robozinho, ele vai passar um paninho aqui, um paninho no banheiro, joga tudo na máquina, joga tudo para secar, não tem tempo de ficar pendurando roupa ou cozinhando. Você vê que muita panela elétrica. Então, o americano, ele joga tudo de manhã e vai ficar cozinhando. Quando ele voltar à noite, a comida tá pronta. Que legal. Tudo é feito para ser bem prático. Legal. Vamos conversar sobre investimentos, Carol? Acho que é isso, o pessoal tá louco para saber, né? Como é que compra uma casa dessa? Como é que eu dolarizo meu patrimônio? Como é que eu protejo meu patrimônio? Vamos lá, vamos entender na origem da fonte, com fontes seguras, como é que isso tudo funciona. Vamos lá. Vocês estão gostando da casa, gente? Comenta aí. Já se inscreve, compartilha, que a gente vai conversar agora sobre muito mais coisa importante para vocês. Carol, vamos falar agora um pouquinho sobre investimentos, sobre dolarização de patrimônio, sobre proteção patrimonial, né? Que eu acredito que seja uma tendência crescente, né? Eu converso com muitos empresários lá no Brasil e muitos têm uma preocupação com a insegurança jurídica, tributária, com tudo que vem acontecendo no Brasil. E muitos empresários expressam uma vontade, uma motivação de deixar o país ou de proteger o patrimônio em dólar ou de construir realmente uma segurança financeira e patrimonial fora do país
e muitos consideram os Estados Unidos, especialmente a Flórida. Eu sei que muitos não passam da etapa da intenção, fica muito no sonho, porque não sabem o caminho, não sabem o que fazer, como fazer ou quem procurar. E aí eu queria entender de você, né? Você tem recebido essa demanda? É real? É uma crescente? É uma tendência? Como é que você tem recebido, né, essa demanda aqui, se é que ela é fato, se ela se concretiza ou não? Isso. É uma demanda muito grande do brasileiro, né, que está preocupado com patrimônio. De não deixar tudo no risco Brasil, que eu falo, né? Você está com seu patrimônio e, de repente, o Brasil entra numa crise política ou econômica. Então, você ter um patrimônio protegido em moeda forte como o dólar é importante. E eu falo que é tão simples que você não precisa nem estar aqui para fazer isso acontecer. É possível, então? Muito, sim. Eu tenho muitos clientes que nunca nem conheceram a casa que comprou. Eles compram à distância. Eu dou toda essa assessoria à distância. Então, a gente abre uma empresa, uma LLC. Sempre que é para investimento, a gente sugere, né, de colocar em LLC. Legal. Então, a gente ajuda com financiamento. Você não precisa ter todo o valor para poder investir. Bacana. O brasileiro, ele consegue investir aqui a partir de 25% de entrada e ele vai financiar o restante. Então, a gente ajuda a abrir empresa, ajuda com financiamento, com o título da casa. A gente dá toda a assessoria. Legal. E você não precisa nem estar aqui nos Estados Unidos. Então, não precisa morar nos Estados Unidos, não precisa ter documentação americana, não precisa vir para cá. Você consegue fazer tudo isso ajudando os clientes à distância. À distância. Você só precisa de um passaporte e visto válido, visto de turista, e uma comprovação do valor da entrada, então uma comprovação, um extrato bancário que comprova que você tem os 25%, e uma comprovação de renda, que vai cobrir as parcelas. Então, você tem um emprego, você tem uma comprovação de renda, né, você tem investimentos, você apresenta isso para um corretor de financiamento, que eu também ajudo a conectar, e ele vai te qualificar para um financiamento aqui. Legal. Mais prático do que muita gente imagina, né? É muito prático. É tão fácil que o brasileiro desconfia. Porque a gente está tão acostumado com burocracia que fala assim, mas é só isso? Ele assina à distância. A gente abre uma empresa aqui em 3 dias. A gente abre uma empresa e fecha em 2, 3 dias. E você tem observado essa crescente aqui? Tem aumentado a demanda de brasileiros, realmente, principalmente empresários, né? Estamos falando aqui com empresários que às vezes estão lá com o lucro já, que é bom e a gente gosta, né, gente? Mas tá com lucro em caixa, já tá com um caixa ali disponível para investir, já tá com uma disponibilidade financeira e às vezes não sai do campo da intenção. Eles estão realmente buscando, você percebe essa crescente? Sim. Então, muitos nem querem usar a casa de férias, que eu falo que a gente tem 2 perfis de investimento. Legal isso. A gente pode comprar uma casa de férias, né? A gente tem condomínios aqui próprios que permitem você alugar de Airbnb. E você tem condomínios que são proibidos, que você coloca um inquilino anual. São áreas residenciais, como a gente está hoje. Então, são 2 modalidades diferentes de intenção de compra de imóvel. Exatamente. Então, você pode investir na área turística, você pode usar a sua casa e quando você não está usando, você coloca ela no Airbnb, ou você pode simplesmente investir numa área residencial e você coloca um inquilino anual. Aqui são contratos anuais. Acho que no Brasil são 3 anos, né? Geralmente 3 anos. Aqui são contratos anuais. Legal. Então, eu também ajudo a colocar esse inquilino no imóvel, pessoas que estão vindo morar aqui e buscam um imóvel para alugar. Então, é só questão mesmo do qual o seu objetivo. Você quer usar ou não a casa, né? Então, se você quer usar, a gente precisa ir para um tipo de investimento, que seria o Airbnb. Se você não quer usar, não faz questão, não precisa nem conhecer a sua casa, a gente pode ir também para uma área residencial. Aí é o perfil de cada família. E o que, pensando em retorno financeiro, o que geralmente dá mais retorno financeiro para o investidor? A casa de férias ou a casa de aluguel? Eu acho que depende muito de qual casa de férias e qual casa residencial. Eu falo que eu faço uma análise junto com os clientes. A gente senta e vai entender qual é o objetivo daquela família, né? Porque tem áreas residenciais que você vai colocar um inquilino e a casa vai se pagar, você não tem muito custo. O dono do imóvel... O próprio aluguel já paga o investimento. Isso aí. Legal. Então, o dono do imóvel, ele precisa pagar o IPTU e condomínio. O inquilino vai pagar as contas de consumo. Então, água, luz, internet é o inquilino. Bacana. A casa de férias, mesmo que você não tenha hóspede, você precisa pagar água, luz, internet, tudo isso. Manutenção de piscina. Então, apesar de você, muitas vezes, ter uma receita alta com a casa de férias, você também tem um custo muito alto, muita despesa. E você tem também a sazonalidade de tem hóspede, não tem hóspede, você às vezes vai ter que mandar dinheiro para cobrir se não tiver hóspede, mas fim do ano também vai ter uma receita bem alta. O que eu falo é assim, se você quer ter o máximo de retorno na sua casa, o ideal de férias, o ideal seria não você usar nem julho, nem dezembro, nem janeiro, né? Junho e julho
que é o verão Alta daqui, temporada altíssima temporada, é quando você faria mais dinheiro. Mas também é quando os seus filhos estão de férias no Brasil e você quer usar a sua casa. Tá. Então, varia muito se você vai usar muito ou não sua casa, Tá. porque quanto mais você usar, menos você aluga, né? Bacana. Mas também é o objetivo de cada família. É o meu sonho ter uma casa de férias, eu quero poder ficar na minha casa, a gente vai para esse modelo. Eu não quero ter muita dor de cabeça, não quero ter custos altos, a gente pode ir para a área residencial. Eu falo que não tem certo ou errado, tem o perfil de cada família. Isso é bacana ter um especialista, né? É ter isso. um corretor que vai entender tua demanda, vai entender a tua expectativa. Acho que alinhar a expectativa é sempre necessário, né, Carol? É isso. Eu gosto sempre de alinhar muito a expectativa, porque senão fala assim, falaram que dá muito dinheiro casa de férias, e não tá dando. Também eu tô usando em julho, eu tô usando em dezembro, e aí, não vai dar mesmo. Faltou contar essa parte, né? Não vai dar mesmo o retorno, porque quanto mais você teria um retorno. Bacana. E você acha assim, eu achei que fosse sobrar dinheiro, você tá dando 25% de entrada. Às vezes fica no 0 a 0. Então não é nem sobre, eu sou muito sincera com os meus clientes, não é sobre assim, eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico investindo. Não, é justamente você dolarizar o seu patrimônio e proteger. Muitas vezes o Brasil vai ter um retorno maior, mas não é sobre isso. É sobre justamente você deixar o seu patrimônio protegido, que vai valorizar ao longo dos anos. Isso, então, além de ter o retorno financeiro do aluguel, seja em temporada, seja na moradia, você também tem o aumento do valor do imóvel ao longo do tempo. Então, são duas formas de ganho. Isso. A área turística, você vê cada vez mais turistas, a gente batendo recordes anuais de turistas vindo, uma demanda bem alta. E a área residencial também. Não param de abrirem novas escolas, novos hospitais, novos comércios. Então, tem uma demanda muito grande. Legal. E daqui a pouco não tem mais espaço para construir. Então, essas casas estão valorizando ao longo dos anos. Uma coisa que eu percebi vindo aqui para chegar nessa casa modelo, que é incrível essa casa, gente, se tiverem oportunidade de estar aqui na região da Flórida, procura a Carol para conhecer não só essa, mas várias outras casas que tem aqui. Mas uma escola vindo para cá que faz praticamente parte do condomínio, né? Enorme, linda, nova. E eu percebi isso sempre que tem uma comunidade, né? Um conjunto residencial, tem uma boa escola perto. Isso é um padrão também, né? Não necessariamente é boa, mas aqui onde a gente está, todas as escolas são boas. Eu falo que o valor da casa também depende da nota da escola. A nota melhor a escola, mais cara vai ser a casa, tá? E geralmente são casas de moradia, não de temporada. Moradia. Perto da escola. Justamente, a área de temporada, a gente vê que o governo ele está ali investindo em férias, investindo no turismo. E não necessariamente as escolas são boas. Então você geralmente não mora nessas áreas de temporada. Não são escolas tão boas. A gente tem isso muito segmentado aqui. Quanto melhor a escola, mais cara vai ser a casa, melhor vai ser a qualidade de vida daquela região, né? Mais segurança, enfim. E o que a gente vê muita gente que está morando aqui é justamente essa escola perto. É a qualidade de vida, essa liberdade que você ganha, que o seu filho ganha de ir e vir para a escola de bicicleta, a pé, seguro, de patinete. Muito seguro. Carol, quando a pessoa tem esse investimento, né? Pensar, às vezes no Brasil a gente compra um imóvel, aluga esse imóvel, tem lá uma rentabilidade, mas de repente, por qualquer razão, preciso vender. E nem sempre a gente tem essa liquidez no tempo que gostaria. Como que está o mercado aqui para que a gente tenha uma perspectiva de liquidez? Preciso vender, preciso do dinheiro, roda rápido. A gente gira muito rápido, mas eu falo que a gente tem um buyer's market e um seller's market. O mercado imobiliário, ele é assim, né? Então a gente tem o mercado do vendedor ou o mercado do comprador. Hoje, o cenário de hoje, a gente está num mercado de comprador. O que significa? A gente tem mais casa do que comprador no mercado. Então quem quer vender tá dando incentivo, tá dando desconto. Tá bom para comprar. Tá bom para comprar. Legal. Mercado de comprador. Em 2021, não existia casa para vender. Então, era um mercado de vendedor. Quem queria vender, vendia em um dia e num preço absurdo. Porque não tinha casa para concorrer. Então, o mercado, eu falo que a gente tem que ter paciência para vender no momento certo, no mercado de vendedor, e comprar no mercado de comprador. Legal. E isso tudo é influenciado pela taxa de juros. Então, a taxa de juros hoje está entre 6,2% e 6,5% ao ano. Tá muita que para o brasileiro a gente tem que falar, né? Porque lá às vezes é por mês, é alguma coisa assim, mais agressiva, né? A taxa de juros está em torno de 6,2% ao ano. E o americano, a gente está nessa expectativa de chegar na faixa dos 5%. Mas essa taxa também se aplica ao brasileiro? Se aplica ao brasileiro, sim. Muitas vezes a gente consegue taxas melhores para os brasileiros do que para os americanos. Olha só. É impressionante, mas a gente consegue taxas muito boas. Coisa boa. Então, a gente fala que o mercado, ele é movido pela taxa de juros. Quando a taxa de juros está alta, as pessoas param de comprar
então vira um mercado de comprador, porque tem muita casa vai para o mercado. Tá. E as casas caem o valor. Quando a taxa de juros cai, essa casa vai valorizar, sobe o valor e tem mais gente querendo comprar, porque aproveitar a taxa de juros. Então a gente tem que ter a paciência para saber vender no momento certo e comprar no momento certo. Ficar atento ao movimento do mercado. E aí eu tô sempre atento. Mas, no geral, você vende muito rápido. A gente fala que hoje, tá demorando de 3 a 6 meses para vender. Isso é muito tempo. E na Flórida gira rápido até. Mas, às vezes, a gente vende casa em uma semana, em 10 dias, em um mês, tá? Legal. Mas a gente fala que o normal entre 3 e 6 meses a gente consegue vender. Carol, e essa experiência toda, né? Vendo você falar aqui de juros, mercado, conhecimento, você está há 10 anos 10 já anos. aqui na Flórida, atuando com corretagem de imóveis. Isso. Você atende não só brasileiros, mas também americanos. Sabia que não? Né? 100% do meu público é brasileiro. Brasileiro? É isso. Eu acho que eu usei a minha experiência de vir para cá para inspirar muitos brasileiros a virem ou até para investir. E acabou que eu foquei no público brasileiro. Legal. Não foi nada escolhido, mas foi naturalmente acontecendo. Um brasileiro puxa o outro. Vamos investir lá, eu comprei uma casa com a Carol, eu me mudei. Então, naturalmente, eu virei referência com os brasileiros. Que legal. Eu não tenho quase cliente americano. Eu lido com o americano do outro lado. Tá. Também isso eu não expliquei. Aqui, e muito diferente do Brasil, a gente tem acesso a todas as casas do mercado. Tá? Então, todo corretor vai ter acesso a tudo. Eu não preciso ter aquele imóvel. Tá. Então, como é que funciona aqui? Por exemplo, por isso que eu falo, eu posso te ajudar a comprar casa de férias, casa residencial, qualquer casa que tiver no mercado. É um portfólio aberto para você Exatamente. ajudar o teu cliente, não importa onde eu tá. falo assim, que no Brasil, você vai vender o seu imóvel, eu nunca trabalhei como corretora no Brasil, então, mas eu sei mais ou menos que quando você quer vender o seu imóvel, você vai falar aí com 10 imobiliárias diferentes, 10 na imobiliária, corretores diferentes. Eu falo que é uma loucura, você tem que lidar com de milhares de corretores. Aqui não. Quando você quer vender o seu imóvel, você vai escolher um único corretor. Tá. Você tem o seu corretor de confiança. Tá. Então, esse corretor, ele vai pegar a sua casa quando você quer vender, ele está representando o vendedor, ele vai listar essa casa no mercado. Então, o corretor A vai colocar a casa no mercado, corretor B a casa B, corretor C a casa C. Se eu estou representando o comprador D, eu entro no sistema, eu tenho acesso a casa A, B, C, qualquer casa que tiver no mercado. E toda a transação, então, ela é feita pelos dois corretores. O corretor que está representando o vendedor e o corretor que está representando o comprador. Tá. Você não pode lidar com mais do que um corretor. É lei, inclusive. Olha então, só. Quem quer vender vai assinar um listing agreement, um contrato de listagem com o seu corretor, que só aquele corretor está representando ele. E quem quer comprar é obrigado também, por lei, tá, a assinar um buyer's agreement, então um contrato de comprador, dizendo que, olha, aquele corretor está me representando para comprar. Então é tudo muito correto aqui, né? Cada um tem o seu corretor e a transação ela é feita pelos dois corretores. A negociação é sempre feita pelos dois corretores. Se eu estou representando você que quer comprar, eu não tenho acesso ao dono do mercado, do imóvel. E quem quer vender também não tem acesso ao comprador. E o dono também não pode vender direto. Não, ele usa o corretor dele para listar e e outro corretor vai trazer o comprador. O corretor pode ser o mesmo para os dois lados. Ele pode estar representando um comprador e ele pode estar representando também o vendedor. Mas geralmente cada um tem o seu corretor. Bacana. E Carol, o que os brasileiros buscam quando, na maioria, né? O que geralmente eles estão buscando quando eles te procuram? Eu falo que eu tenho 4 tipos de clientes. Eu tenho o cliente que está vindo morar e ele precisa de uma casa, ele tem filhos em idade escolar, a preocupação dele é a segurança, é a liberdade, é a escola boa. Então a educação é algo muito importante, é algo que preocupa esse brasileiro, então eu preciso colocar eles em áreas boas. Então quem está vindo morar, quem está Geralmente ele já tem dinheiro no Brasil, já tem patrimônio, mas não tem liberdade, segurança. Exatamente. Liberdade é importante, né, Exatamente. gente? Quem está se mudando para cá busca liberdade. Legal. Né? Não é porque ele não deu certo no Brasil, veio tentar a vida aqui. Não, ao contrário, ele deu muito certo no Brasil e agora ele quer a liberdade dele. Ele não precisa estar lá para fazer dinheiro, ele pode fazer dinheiro em qualquer lugar do mundo. Então, essa pessoa está vindo morar. Tem quem quer só investir, e aí pode comprar uma casa de férias, ou um investimento e colocar um inquilino. Tem aquele que quer ter uma casa de férias e quer poder alugar quando não estiver usando, então ele precisa ir para uma área de Airbnb. E eu tenho um cliente que ele quer ter uma casa de férias numa área mais VIP, uma área talvez residencial, ele não quer se misturar naquela muvuca de turismo, né? Na área turística, então ele compra uma casa para ele passar as férias, mas que ele vai deixar fechada durante o ano. Então eu tenho esses 4 tipos de clientes que me procuram. E o que é assim o cuidado que você percebe que eles têm que ter, né? Eu quero investir, quero comprar uma casa nos Estados Unidos, na Flórida, mas qual é o cuidado que eles têm que ter
para não entrar numa furada, para não colocar o dinheiro numa fria? Então, eles têm que ter justamente uma corretora que entenda o perfil e os objetivos dele e alinhe essas expectativas. Alguém que entenda do mercado justamente para guiar eles pelo caminho certo e não entrar na furada. Bacana. Gente, tá vendo como é importante ter conhecimento, ter orientação, ter condução, até para uma simples compra de casa, né? Um simples investimento, né? Que, na verdade, ele se torna simples quando a gente está com a condução correta, com as pessoas certas, orientando e dando o cuidado, né? Uhum. E, Carol, eu morei 1 ano na região de Nova York, e eu vi que muitas coisas lá eram diferentes, né? Eu levei alguns meses para conseguir tirar uma habilitação, levei alguns meses para conseguir entender como algumas coisas funcionavam. Eu queria que você contasse pra gente alguma curiosidade, alguma coisa que te chamou a atenção, que para você foi talvez algo meio complicado para desenrolar e que fala, nossa, era simples aqui, eu não sabia. Eu falo que tem algumas coisas nos Estados Unidos que são mais complicadas que no Brasil, por incrível que pareça. Sabia que o americano ainda usa cheque? Cheque? Cheque para pagar a conta. Gente, eu não lidava com cheque no Brasil há anos. Aqui o sistema bancário deles é muito precário. É verdade. É muito. Para você ir no banco, não tem porta giratória, não tem segurança, não tem nada. Você entra no banco e sai do banco, você tem a liberdade. Mas, em compensação, o sistema deles é muito atrasado. É verdade. É muito atrasado. Então, você pagar uma conta aqui, quando eu cheguei, precisava pagar o aluguel. Como é que eu pago? Ah, manda um cheque. Cheque? Pelo correio. Pelo correio. Pelo correio. Não, assim como você manda um cheque pelo correio, sabia que você recebe cheque pelo correio? É impressionante. Olha, eu tive um cliente que quando você compra uma casa, você já paga o IPTU junto com a prestação do financiamento. Então o banco ele faz uma previsão de quanto que vai ser aquele IPTU. Só que o IPTU pode ser um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato. Nesse caso, o IPTU foi mais barato do que o banco estava prevendo. E aí, no final do ano, o meu cliente recebeu um cheque de $13 mil pelo correio. $13 mil, chegou assim um cheque. Você, às vezes, acha que é uma propaganda, você rasga e joga no lixo. E eles mandam. Só que isso é muito certinho também. Então, se sobrou dinheiro, eles vão devolver. Você não precisa nem questionar, nem perguntar se sobrou. Eles vão fazer a conta e vão devolver o dinheiro. Então, esse lado é bom, mas o lado diferente é que é cheque. Ainda tem um cheque. Né? Ainda trabalham com cheque. Que legal. Então, isso eu achei bem curioso. E, Carol, a diferença cultural. Você está aqui há 10 anos, né? Tem filhos, né, que são brasileiros, mas precisaram de uma adaptação. O que você percebe que, talvez na adaptação para um brasileiro que está vindo para morar aqui, para se estabelecer aqui, para abrir um business aqui, o que vai precisar de uma atenção, de um cuidado especial, porque é inevitável. Eu falo que o americano, ele dá muita liberdade para o filho. Na verdade, ele cria o filho para o mundo. Então, por exemplo, na middle school, né, que é a partir de 11, 12 anos, o aluno ele já vai começar a mudar de sala, né? Cada professor tem a sua sala e o aluno vai mudar de matéria e escolher a matéria que ele quer e mudar de sala. Então, o aluno ele tem essa liberdade. E não tem muito papai e mamãe falando com a professora. Os alunos, eles se viram lá. Eles desenvolvem a autonomia Desenvolvem autonomia desde cedo. Você vê que com 15 anos, o adolescente já está dirigindo. Né? Isso é chocante para o brasileiro que só começa a dirigir a partir dos 18. Com 18 anos, seu filho já está fora de casa. Ele já foi para o mundo e não volta mais. Nossa. Ele vai fazer faculdade em outra cidade, outro estado. Então, eu acho que essa liberdade que o americano dá para os filhos é muito diferente culturalmente. E você vê o brasileiro tendo essa dificuldade em se adaptar a essa cultura americana? De criar o filho para o mundo, de deixar ele ter autonomia de ir sozinho para a escola, por exemplo? Eu acho que no início os brasileiros seguram. Choca. Eles têm dificuldade. Como assim? Não, eu vou com meu filho para a escola. Vou deixar na porta. Vem de um país que tem violência, né? Segurança, então... E até insegurança jurídica, né? Se alguém fizer alguma coisa com meu filho, nada vai acontecer com aquela pessoa. Então isso deixa a gente ainda mais corujinha, né? Então a gente está acostumado no Brasil, às vezes, precisar de um carro blindado, não dá para andar na rua. Criança, imagina criança de 6 anos ir para a escola sozinha, Aqui nunca. Eu vi o Intergarden, as criancinhas pequenininhas de bicicleta para a escola, com a mochilinha, indo a pé, bonitinho, sozinhos. Então a gente vem de uma cultura onde a gente está segurando essa criança. Né? Então demora um pouco pra gente ter essa segurança de soltar. Mas eu acho que é sempre muito positivo pra criança, pra família como um todo, autonomia, né? É essa autonomia que a gente ganha aqui. E vontade de voltar pro Brasil? Ai, não. Só pra visitar. Então eu ainda tenho família no Brasil. E eu falo que não tem igual o brasileiro, até pra empresários, pra investimento,
novas tecnologias. Eu acho que o brasileiro ele tem essa garra. Tem. Então, a gente viaja justamente para ir para mentorias, para encontros, para essas trocas com empresários. Então, isso eu acho muito legal. Os empresários, né? Na verdade, os empresários no Brasil, eles, né, são guerreiros. Não é para então, qualquer um, né, gente? Eu acho que ele vai se dar bem em qualquer lugar do mundo. Quem vence no Brasil, vence em qualquer lugar. Exato, é basicamente território isso. hostil. Então, a gente vai para o Brasil ainda para visitar a família e para encontrar empresários aí, para a gente aprender ainda com eles. Acho que a gente ainda tem muito que aprender com o brasileiro, mas para morar não. Para morar eu estou muito feliz com a minha, né? com a minha liberdade. E esse ecossistema de empresários que a gente tem lá, que a gente faz parte do Class Club, né? Mentoradas pelo Joel J, pelo Flávio Augusto e pelo Caio Carneiro, e vários outros empresários que a gente aprende um com o outro ali. Acaba sendo um ecossistema de uma coletividade, né? Um crescimento coletivo ali. Você tem isso aqui também? Isso é comum? Isso Não é comum. É estimulado? Eu falo que o brasileiro que está aqui, eu acho que ele tem uma carência disso. Acho que é por isso que eu tenho viajado até para o Brasil, né? Para encontrar esses outros empresários, essa troca de empresários. Legal. Eu acho que os Estados Unidos não estão tão avançados na educação empresarial quanto o Brasil. Que bom, né? Ó, ponto pro Brasil, gente. Isso aí. Ponto pro Brasil. Mas, Carol, muito obrigada pela participação, inaugurando aqui essa nova temporada do podcast. Eu quero te presentear com o meu livro, gente, o Liberdade Empresarial, que aqui tem um método que são os 3 pilares da real liberdade. Muito bom. Onde eu trago o caminho, né, para o empresário, para ele construir lucratividade, construir liberdade na empresa, que sair daquela dependência, daquela corrida do rato, daquela coisa de apagar incêndio todo dia, mas também viver alinhado com o propósito, que é algo maior, que é algo além do dinheiro, é algo além do si mesmo, é muito um bom. Servir, é um contribuir, é um crescer, que isso acaba gerando uma prosperidade de um outro nível. Então, esse livro é sobre esse método. Muito legal. Que o Joel J, inclusive, foi o grande incentivador para que ele acontecesse. Ele prefaciou esse livro com muita alegria, muita gratidão. Eu tenho esse livro como um presente que aconteceu nesse ano de 2025. E agora a gente está inaugurando esse podcast no início de 2026. E a Carol, eu convidei para que ela estivesse aqui inaugurando essa nova fase, esse novo formato, esse novo momento do podcast. Espero que vocês tenham curtido. Mas antes de encerrar, eu quero que a Carol deixe um recado, deixe uma mensagem final para você, brasileiro que está aí em casa, empresário, às vezes pensando em projetos diferentes. Deixa um recado pro pessoal, Carol. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo que a coragem não é a falta de ação. Ela é a ação apesar do medo. Uau. Todo mundo tem medo, mas você vai agir apesar desse medo. Então, eu falo que essa frase é minha porque eu recomecei do zero. Vai, enfrenta, se joga. Eu falo isso, essa é a minha mensagem, assim, se joga e você vai, ao longo do caminho, descobrir como vai fazer, né, a sua nova história. Mas se você tiver medo, não deixe esse medo te paralisar. Uau. Tenha coragem. Então, eu falo que tem que ter muita coragem para empreender, tem que ter muita coragem para se mudar de cidade, de estado, de país. Mas não deixe esse medo te paralisar. Tenha algo coragem. Muito melhor depois, né? Isso aí, tenha coragem para enfrentar, porque as coisas vão se resolver e você vai conseguir ser bem sucedido. Você vai se orgulhar de quem você vai se tornar. Justamente, mas não deixa o medo te paralisar. Tenha coragem. Muito bem, gente. Obrigada. Chegamos ao final desse podcast, inaugurando essa nova temporada. Então já se inscreve aqui no canal. Carol, conta pro pessoal como é que eles te acham nas redes sociais. @Carol Fortes. Pronto. Então você me acha no YouTube, você me acha no Instagram, no Facebook, Carol Fortes. Pronto. Então já segue lá, Carol, já fica aí já de olho, acompanha, vem para a Flórida, já conecta com ela para conhecer as casas, as possibilidades de investimento, mas expanda os seus horizontes, expanda a tua mentalidade, não fica preso naquilo que um dia funcionou, porque isso vai te limitar muito, né? E aqui é um universo de possibilidades, né? Tem muitas outras formas também de você crescer e expandir o teu patrimônio, crescer e expandir as tuas fontes de receita. O teu negócio é uma delas. Mas você pode crescer muito mais além disso. Obrigada mais uma vez, Carol. Foi um prazer imenso conversar com você. Prazer todo meu. E a gente se vê no próximo podcast Liberdade Empresarial.